Boa noite, mulheres. Estamos começando então nossa leitura de vídeo em busca de virtudes no nosso papel de esposas. O nome do livro é Virtuosa, da autora Nancy Wilson, tá bom? Eu quero agradecer todas vocês que estão acompanhando. Se fizer sentido para vocês, que vocês compartilhem. Tudo é bem novo para mim, então algumas coisas estão em teste e assim a gente vai aprendendo. Sugestões vocês podem deixar aqui, tá bom? Muitas me perguntaram se a gente tiver alguma dúvida, se a gente quiser fazer uma pergunta, pode, Evê? Pode, deixa aqui nos comentários e eu vou responder vocês, tá bom? Eu quero que a gente se lembre que nessa busca por saber sobre o nosso papel, sobre virtudes que a gente pode adquirir ao longo do tempo, isso diz respeito a nós. Estamos aqui não com o objetivo de mudar os nossos maridos, isso é o papel de Cristo. Eu acredito que é o Senhor quem fala ao nosso coração sobre mudanças, sobre comportamentos e aquilo que está em nossas mãos. Qual é o nosso papel? Como desempenhar esse papel? Como buscar virtudes? Isso sim está nas nossas mãos. Que a gente possa mesmo fazer o melhor. Primeiro porque é para o Senhor quem vivemos. Então eu quero que você entenda que esse foco é cristão, porque eu sou uma mulher cristã e acredito que tudo que Deus faz é bom, é perfeito. E a vontade dele é soberana e tudo é harmonioso na criação de Deus. E Deus nos deu habilidades, colocou-nos ao lado dos nossos maridos e fez a mulher com um propósito. E é por isso que eu quero caminhar com você nesse estudo, tá bom? Antes de tudo, quero que você seja abençoada, que Deus fale ao seu coração. E eu estou junto nessa caminhada com você. Vamos lá? São 15 minutos de leitura diária. E qualquer dúvida, sugestão, então deixa aqui, tá bom? E compartilhe com aquelas que você acredita que vai abençoar também. Então vamos lá, eu não vou olhar para vocês porque eu vou fazer a leitura aqui pelo computador. Eu gosto bastante do livro normal, de papel, mas eu não vou estar com ele neste livro do estudo da Virtuosa. Então, vou estar olhando para cá. Esse livro é uma pequena porção de lições abordando algumas virtudes cristãs que tenho usado para liderar e ministrar estudos bíblicos destinados a pré-adolescentes, adolescentes, jovens universitárias e mulheres mais velhas. Visto que Deus quer que sejamos diligentes no acréscimo de virtudes, tenho percebido ser útil e necessário pensar a respeito do que isso significa. Então, selecionei individualmente algumas virtudes bíblicas a fim de discutir o que a Bíblia diz sobre cada uma delas. Além disso, incluí alguns pensamentos que, se compreendidos, ajudarão no entendimento aprofundado de cada tópico. Durante os anos, mulheres têm pedido ajuda para liderar pequenos grupos de estudo. Espero que esse breve compilado também cumpra tal propósito. Daí de eu ter incluído algumas perguntas para discussão que servirão de guia para interpretação em grupo. Sugiro que você confira todos os versículos bíblicos e o texto de cada capítulo e recomendo que seja feito em conjunto, como um grupo, discutindo o que foi lido conforme o texto avança. Então ela está falando aqui no prefácio que ela vai utilizar, fez como propósito esse livro para que pequenos grupos pudessem estudar. Então ela direciona perguntas e eu vou deixar essas perguntas para vocês pensarem depois, tá bom? E ela fala para que cada versículo você possa estudar também. E eu não vou abrir eles aqui com vocês, mas eu vou deixar eles aí e posso deixar na descrição do vídeo se vocês preferirem também, tá bom? Então vamos lá, ela deixa um versículo para nós no prefácio que diz assim: Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse versículo está em 2 Pedro 1, versículos de 5 a 8. Então, ela diz que essa exortação de 2 Pedro foi que motivou ela a pensar sobre o significado de buscar ativamente a virtude. O apóstolo menciona que se a gente tem crescido nessas coisas, o resultado é frutificar no conhecimento de Cristo. Então, nessa busca por virtudes e nessa busca de frutificar em Cristo, nós desempenharemos um melhor papel de mulher cristã e a gente vai crescer na fé e no amor por Deus e, consequentemente, por todos à nossa volta. Então, vamos para a primeira virtude? O capítulo 1 vai destinar a saber o que é virtude. Mulheres de todas as idades lutam para entender seu chamado e propósito na vida. No entanto, Deus tem um bom desígnio para cada um de nós. Neste pequeno livro, analisaremos o importante aspecto do chamado cristão, que é empenhar-se diligentemente para acrescentar virtude à vida. A mulher virtuosa é aquela que manifesta os traços de um caráter piedoso. Entende-se assim que a virtude tem relação com o comportamento ético, ela está relacionada ao caráter. O exterior, as coisas que fazemos, deve florescer a partir daquilo que está no interior, e ambas as partes devem ser consistentes. A mulher que tenta ser boa, mas sem um caráter piedoso, não consegue fingir por muito tempo. Mas se já fomos renovadas pelo Espírito Santo em Cristo, exteriorizamos necessariamente o que Ele tem feito em nosso interior. Claro, aquela que recebeu graça e perdão pode desviar-se um pouco do caminho. E sendo assim, devemos buscar virtude e não presumir já tê-la. A virtude feminina carrega uma firmeza que talvez não enxerguemos. Boaz disse a Ruth: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso está escrito em Ruth 3, versículo 11. Essa palavra virtuosa é o equivalente feminino de uma expressão hebraico traduzido por homem de grande riqueza. Geneva Study Bible está escrito essa tradução. Em outras palavras, a mulher com esse tipo de reputação possui influência e autoridade moral. Ela tem posição em sua comunidade. Então, o que ela fala aqui nesse texto é que a mulher que é virtuosa, que tem virtudes, ela é considerada uma mulher de grande influência onde ela está. E ela tem uma autoridade moral, porque as pessoas olham para a vida dela e ela é uma referência. E isso já nos põe a pensar, será que a gente tem sido esse tipo de referência onde a gente está? É uma mulher de estatura. Pode-se pensar em algumas distintas mulheres da comunidade referida em Atos 17:4, que se uniram a Paulo e Silas. E Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa é coroa do seu marido. A frase mulher virtuosa pode ser traduzida literalmente por uma mulher de valor. E é daí que eu acredito que seguramente possamos dizer que toda virtude deve incluir um tipo valente e valoroso de coragem. As mulheres fariam bem se pensassem sobre si mesmas dessa maneira, não presumindo que a mulher virtuosa seja um estereótipo retraído, vitoriano, um tipo que foge de sujar as mãos. As virtudes são boas qualidades que a palavra de Deus define para nós. No mundo, algumas virtudes podem cair em descrédito e os descrentes podem chamar o mal de bem e o bem de mal. Mas, para a mulher cristã, a vida é muito mais clara. A palavra de Deus é direta e reta e não está sujeita a caprichos ou mudanças. Sendo assim, consideremos alguns textos das Escrituras que nos ensinam sobre a busca da virtude. Então, ela vai falar brevemente sobre alguns textos que mostram essa busca que deve existir dentro de nós por sermos virtuosas, por sermos uma mulher de influência e de autoridade moral aonde a gente está. Paulo ordena em Filipenses que encontremos virtude e nela meditemos. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso está escrito lá em Filipenses 4, versículo 8. A virtude deve ser algo bom.
deve ser digna de honra, do contrário, não seríamos ordenadas a ocupar nossa mente com ela. Descobrir o que é virtude é um esforço digno. Deve-se, portanto, ter alegria em investir no estudo deste tópico. Não só se deve pensar sobre a virtude, mas também buscá-la diligentemente. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, dos versículos 5 a 8. Devemos acrescentar virtude à fé. Sendo cristãs ativas, dedicando-nos à busca da santidade, Deus assim promete uma vida cristã frutífera. Mas é preciso que estejamos aptas a reivindicar essas coisas, podendo afirmar que elas de fato são nossas e que as temos em abundância. Não se pode esperar pela bênção de Deus da mesma maneira quando a vida é mais caracterizada pelo vício do que pela virtude. Não se transbordamos, abundamos virtude. Ele nos fará produzir frutos. É de importância primária que conheçamos e lembremos que é Ele quem nos faz frutíferas. Não nós mesmas, por nossa própria força, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Paulo vangloriou-se de ter trabalhado mais do que todos os outros apóstolos, mas também foi rápido em acrescentar: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Se achamos que vamos fazer a matrícula num curso que nos fará alcançar a virtude e conquistar um diploma dentro de alguns meses, estamos seriamente enganadas. Sem a graça de Deus, nenhum dos nossos esforços vale alguma coisa. Portanto, conforme passamos e discutimos cada uma dessas virtudes, devemos estar totalmente cientes de que a nossa busca por santidade ou é toda pela graça, ou não é absolutamente nada. Na verdade, menos que nada. Sem Deus nos capacitando a estudar, orar, meditar sobre essas coisas, trabalhar para aplicar o que aprendemos, nada acontece. Será um desperdício de tempo. Mas, se cremos que Ele opera naquilo por que trabalhamos, se somos diligentes no aprendizado, Ele promete abençoar-nos mais abundantemente do que possamos imaginar. É aqui que a nossa fé é colocada para trabalhar. Sigamos a santidade, confiando que Deus, por seu Espírito, fará muito mais do que tudo o que possamos pedir ou pensar. Ela diz que ela organizou algumas qualidades bíblicas que podem ser chamadas de virtudes, mas que ela não pretende apresentar uma lista exaustiva de virtudes, né? Ela coloca todas as virtudes aqui com o objetivo central em Deus, tá? Então ela fala, em todas essas coisas Deus é central. Ele é aquele que é verdadeiramente santo e virtuoso, e Ele nos chama a imitá-lo. Isso seria impossível se Deus não tivesse enviado o seu Filho para redimir-nos e fazer de nós novas criaturas. Ora, Ele nos dá do seu Espírito para que possamos obedecer-lhe. Buscar por virtude é tudo sobre Deus, do começo ao fim. Então nós estamos aqui, nesse estudo, nesse tempo de entendermos e buscarmos as virtudes e entender o nosso papel. E tudo isso diz respeito ao que nós vamos revelar sobre Deus, sobre Cristo. E em todo o tempo é a ajuda dele que você e eu possamos, quando acordarmos, pedir: Senhor, me ajuda pelo teu Espírito, porque não diz respeito a mim, para eu chamar a atenção ou para eu apontar o dedo para o meu esposo e dizer que eu sou melhor que ele, que eu desempenho melhor o meu papel do que ele. Pelo contrário, que possamos revelar o amor, que nós possamos revelar o cuidado de Deus. A gente tem tantas dificuldades, tantos defeitos, que
que a gente não para pensar. A gente pensa tão prontamente nos erros do outro, do nosso esposo, dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos pais, enfim. E o nosso? Deus nos convida a entendermos aonde nós estamos errando, quais as coisas que estão faltando na nossa vida, quais virtudes eu ainda não tenho, que eu preciso ter, não para mostrar que eu tenho, não a busca da virtude para dizer eu tenho mais uma virtude, mas para que Deus seja glorificado. E esse é o nosso papel, glorificar ao Senhor, dar glória a Ele que com seu amor nos deu o maior presente que é Cristo, mesmo sem a gente merecer. Então que essa seja a nossa busca. E eu quero deixar as perguntas dela aqui, as perguntas que ela faz com relação às virtudes, tá? A primeira pergunta é: quais qualidades vêm à mente quando você pensa na palavra virtude? Se eu fosse te perguntar hoje, quais virtudes você busca? Quais são? Então, pensa aí. Pergunta número 2, como você medita naquilo que é virtuoso? Quando você medita naquilo que é virtuoso? Então, que momento da sua vida você para e reflete? Poxa, isso é uma virtude. O que te faz pensar nas coisas que são virtuosas? Então, quando eu estou lendo a palavra de Deus ou um livro que me revela muito sobre o agir pelo amor, o ter paciência, eu vejo que é uma maneira de eu pensar se eu tenho essa virtude. Pensa você aí, tá bom? Pergunta número 3. O que impede você de buscar virtude? O que impede a mim de buscar a virtude? Tem alguma coisa que tem te impedido? Talvez um sentimento, uma disposição. Pensa aí. Pergunta número 4. Quais coisas nos distraem de uma vida virtuosa? Alguma coisa tem roubado a nossa atenção? Então, as redes sociais, a TV, um afazer, uma fuga. O que distrai? O que impede você de buscar virtudes? Buscar colocar isso em prática na sua vida, na sua família, como esposa. E a última pergunta diz assim: o que o mundo considera virtuoso? Você consegue pensar em algumas virtudes que o mundo considera preciosas e consistentes com o viver bíblico? Algumas delas não são consideradas bíblicas. Então, muitas coisas lá fora são preciosas, segundo a visão do mundo. O que é virtude para as pessoas lá de fora? Talvez algo mais externo do que interno, né? A virtude propriamente em si, como a gente vê, que é algo do caráter, algo que revela o que há dentro de nós, o mundo não tem levado tão em conta, tão em consideração. As pessoas estão olhando muito mais o externo e achando que isso é realidade, quando na verdade o interior é que revela o que você é, o que eu sou. Então fica essas perguntas para você, tá bom? Um beijo, uma ótima noite. Qualquer dúvida, qualquer comentário você deixa aqui. O nosso vídeo durou um pouquinho mais hoje, porque hoje é o nosso início. Eu espero você nessa caminhada, tá bom? Beijo!